Esse negócio de achar que existe um método Paulo Freire que está doutrinando as pessoas nas escolas e tal. Olha, eu, como professor do ensino público, já vai fazer 10 anos daqui um pouco, isso não existe, tá? Não existe isso aí. Tem lá uma influência, assim, porque né? ele é uma espécie de símbolo, ele é uma figura venerada e tal, e não sei o quê, papapá. E o que ele disse? É porque até hoje eu nunca fui ler diretamente ele, um dia eu vou ler, mas... porque as pessoas, mesmo quem admira, não, Paulo Freire, tá bom, mas quais são as ideias, quais são a... Me disseram um dia que ele foi um dos primeiros, e parece um grande valor, de que teve essa noção, olha... A relação do professor e do aluno não é só o professor jogando conteúdo no aluno, é uma relação de mão dupla, o professor aprende também. Mas eu também acho que isso não é isso, mas eu também acho que isso não reflete a realidade toda. Exato. Né? Então, quer dizer, tem muitos professores que desde sempre foram assim. Né? Sim, exato. Você pega o próprio Platão, você exato, pega... Era isso, só que era isso. Entendeu? Mas eu acho que a gente teve uma educação na época militar, eu sei porque algumas pessoas mais velhas da minha família têm... Não, o professor batia na mão, deixava castigo e tal. Eu acho que o Paulo Freire ele vem e fala, não, a educação tem que ser mais humana no sentido de tem que incorporar todas as experiências, né? Sim. Positivo isso, tá? Para aproximar as experiências dos alunos. E quem dera se fosse, né? Porque a realidade é que os alunos estão indo para escolas que não tem cadeira para eles sentarem, tá ligado? Escolas que chovem e ficam sem aula, escolas que eles estão indo para comer. Exato. E aí você tem um governo que entra, não, o programa é Paulo Freire, vamos colocar a escola militar. Cara. Esse discurso é uma desculpa do governo para não estar fazendo rigorosamente nada pela educação brasileira. É só isso, é só um discurso para mudar o assunto da realidade, que é o zero. É um discurso mentiroso, é um discurso panfletário feito para enganar as pessoas. Só isso. Eu não vou dizer que... então vamos idolatrar Paulo Freire. Sei lá, eu nem conheço direito Paulo Freire. Pode ser que tenha 1 milhão de problemas, eu sei. Mas... Com certeza o problema das escolas públicas não é a existência do Paulo Freire, dos livros que ele escreveu. A gente tinha no Brasil, acho que na virada de 2018 a 2019, vocês vão lembrar, uma grande discussão de um plano nacional de educação, tinha propaganda na TV, várias entidades se organizando. O Brasil estava ruim nos índices mesmo, sempre teve essa crescente. Mas entra o governo Bolsonaro e 2 anos de MEC, 3 anos de MEC... Tá piorando tudo, né? Mas a mesma coisa do Plano Nacional, você não acha, Lé? Um pouco também essas grandes discussões, educação, do currículo. Cara, acho que o problema está muito mais na ponta, né? No dia a dia. Como é que um professor faz para ter a atenção do aluno e ensinar alguma coisa para não sair melhor ali? Isso aí. Como fazer o Estado atrair pessoas que querem ser professores? Sim, porque existe... O Paulo fala bastante de vocação. E a verdade é que o Brasil não gera tantos empregos. E aí muita gente vai fazer alguns cursos de faculdade já pensando que talvez vai ser professor municipal, que talvez, não porque eles desejam isso, mas porque parece ser um plano de carreira mais fácil, assim, cara. Então, mais garantido, né? Vai fazer é um concurseiro, o cara faz um concurso lá para professor, entra. Né? Não foi o meu caso, porque quando eu decidi ser professor, e esse foi um processo longo, que eu sempre conto, né? Eu tinha 20 anos de TI quando eu decidi mudar de carreira. E o concurso foi a primeira coisa que apareceu. Eu falei, bom, agora acabou, vou mudar. E aí, quando eu entrei na internet para procurar alguma coisa, isso foi em 2013, o concurso estava aberto. Falei, vou começar por aqui, né? Então foi isso, foi porque era aquilo que tinha na minha frente quando eu fui procurar, assim, né? Então, eu prestei um concurso, mas muita gente vai nessa vibe que o Ale falou. E aí, você chega lá dentro, a realidade é desconcertante, assim, né? Então, tem muita gente doente, tem muito professor desanimado, depressivo, porque, assim, é difícil demais. É um dia a dia opressivo, assim, uma impressão, pelo menos. É muito difícil. Parece que não é, mas é muito complicado. Porque, assim, é feito para não funcionar. É feito para não funcionar. Então, quer dizer, você chega lá, tá tudo contra você, tá tudo contra o professor, contra o aluno, contra a educação. E eles falam, meu Deus, essas grandes discussões que você acabou de citar, e é isso. Então, quer dizer, os pedagogos inventam 1000 coisas, lindas teorias, mas o que isso muda, né? Não muda nada. Não muda nada. Não, agora nós vamos ter o Plano Nacional de Educação, agora nós vamos ter o novo ensino médio. Às vezes me perguntam, né? O que você acha do novo ensino médio? Eu falo, é igual o velho ensino médio. Eles só mudaram o nome de algumas coisas, juntaram uma coisa na outra e tal, e não sei o que lá, e a educação vai seguindo, a pedagogia vai seguindo cada vez mais no sentido não de educar, mas de transformar a pessoa numa coisa idealizada que o pedagogo está pensando e tal. Cara, não vai dar certo. Primeiro ensina a ler, escrever direito, fazer conta direito. Vamos trabalhar com isso, né? Isso. E isso não acontece. Assim, não acontece. Assim, mas a experiência de sala de aula é uma coisa que
todo intelectual deveria ter. Com certeza, com certeza. Eu vou atrás disso, sim. Todo intelectual deveria cair lá no meio. certeza. E foi muito engraçado, porque assim, eu nunca tinha dado aula, ainda mais no ensino público, né? Mas é uma infantaria, assim, gloriosa de aprendizado, assim. Eu me divirto, divirto a beça, assim, né? Mas Sabe que o Wittgenstein, aquele filósofo austríaco, também teve, inglês, né? Também teve a mesma experiência. Ele largou tudo na universidade uma época para ir dar aula numa escola pública ali. Ele bateu no aluno e saía, teve que sair. Mas...